Muito obrigado, Senhor, por essa graça que nos sustenta, essa graça que nos acolhe e nos faz vencer, Pai. Por isso, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Poderíamos estar em diversos lugares, mas separamos um momento para te adorar e entregamos, Senhor, a primeira parte da nossa semana para louvar o Teu nome, adorar ao Rei dos Reis e adorar ao Rei que nos criou e nos trouxe até aqui. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir o texto de Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Outro texto que nós vamos ler complementar, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz para o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia! E Mateus 28:20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Palavra do Senhor. Glória a Deus. O tema do nosso sermão, alguns já viram lá no grupo, né? É Amigo, estou aqui, né? O sermão surgiu justamente, Thalita, do filme Toy Story, né? Que o Bento agora só quer assistir Toy Story, né? Tá fissurado no Woody no Buzz. Gostou muito, e é um desenho que é da minha época, né? E agora voltou com tudo aí, com um novo filme esse ano, e aonde passa tem o Woody, o Buzz, e ele ganhou do Daniel, o pai da Carla e da Silvia, mãe dela, o Woody. Então, já sabe, ficou fissurado, ele olha pro boneco, olha pra TV, vê o boneco na TV, ele quer brincar, Woody. Aí agora ela mandou um Buzz que fala lá pra ele, Buzz, só quer ver o Buzz, o Woody e o Garfinho também, que gosta do Garfinho agora. Mas o sermão surgiu desse filme, observando esse filme, entendendo um pouco esse filme. Quantos já viram Toy Story? Aqui levanta a mão. Todos já viram Toy Story? É um filme de 1995, né? Toy Story é um filme de 1995. Eu trouxe aqui, ele foi o primeiro longa-metragem totalmente produzido por computação gráfica, né? Um filme que fala sobre brinquedos, né? E eu acho que fala muito mais sobre brinquedos do que brinquedos, né? Fala sobre sentimentos, emoções, cuidar dessas emoções, e ele trouxe um ensinamento para a minha vida, e eu quero falar um pouco sobre isso, porque uma pergunta percorre pela história do filme, que é: quem eu sou realmente? Eu não sei se você já viu e lembra do filme Toy Story, tem 1, 2, 3, 4 e 5 agora, né? Mas o primeiro filme, o Buzz, ele chega através de um aniversário do Andy, que era o menino que ganhou o brinquedo, e ele era um patrulheiro espacial. O Buzz é o patrulheiro. E o Woody acreditava que ele era o brinquedo do Andy. Eu sou o brinquedo do Andy e eu sou o favorito do Andy. Se você observar também depois, a Jessie vai ser marcada pelo abandono no outro filme, né? Ou seja, os brinquedos, embora
eram diferentes, cada um era marcado por sua personalidade, por suas características emocionais. Isso foi falando muito comigo e entendendo aos 33 anos um filme de que quando eu vi pela primeira vez eu tinha meus 2 anos. E muitas vezes, né, mãe? E hoje eu passo por isso, que o Bento quer ver muitas vezes também. Só que agora não tem só um, tem 4. Aí eu posso ir revezando, né? Começo 1, 2, 3, 4, aí volto no 1, 2, 3, 4. Mas, à primeira vista, parece uma animação simples, mas quando nós percebemos, fala sobre essas pessoas. Uma crise de identidade percorre sobre o Buzz, porque o Buzz é um patrulheiro espacial e ele acredita ser um patrulheiro realmente espacial. Quando ele cai na cama do Andy, ele observa, ele olha, ele aperta o laser dele para atirar nas pessoas. Quando aperta o capacete dele para sair, ele... Eu vou perder o ar. Ele não sabe que ele é apenas um brinquedo. E quantas vezes no filme mostra que o Buzz tenta entender se ele é um brinquedo ou se ele é realmente um patrulheiro espacial. E o Woody tenta ajudar ele nesse entendimento de se ele é um patrulheiro espacial ou se ele é um brinquedo. E hoje nós vamos ver que o filme trata um pouco sobre esses personagens de características diferentes, mas a crise de identidade é um dos fatores interessantes desse filme. E é um dos fatores que abala a nossa geração. A crise de identidade é algo que está profundamente no nosso dia a dia. E eu, que lido com adolescentes e com jovens todos os dias, eu percebo que a crise de identidade é muito forte. Porque quando a pessoa não entende quem ela é, e eu ouvi uma psicóloga falando algo muito interessante disso, quando alguém não compreende o que ela é como se fosse uma garrafa vazia. Aí eu fico pensando, caramba, porque a garrafa vazia, ela vai se preenchendo de qualquer coisa que colocam nela. Então a pessoa, quando ela não entende, ela não preenche aquilo que ela sai preenchendo todas as coisas que passam e por onde ela passam, o que falam, o que dizem, o que olham, o que não olham, o que... Percebe o quão preocupante isso é? Entender quem nós somos vai muito além do que apenas, poxa, quem você é? Eu sou o Tiago, trabalho, sou professor, sou isso, sou aquilo. Não. Entender quem eu sou é realmente entender quem eu sou verdadeiramente. Ou até a Julie, né? Segunda-feira nós falamos sobre isso, a Julie estava na célula online. Quem eu sou quando ninguém está vendo. Quem eu sou quando ninguém está olhando? Que eu posso transparecer uma coisa, o Thales pergunta, e aí, Tiagão, como é que você está? Tá tudo bem? Eu, tá tudo maneiro, tá tudo tranquilo, tá uma bênção. Só que eu saio por dentro, eu tô tristeza, angústia. Tem muito tempo que eu tento achar uma reportagem que eu procurei das últimas imagens e últimas fotos das pessoas antes de cometerem suicídio, né? E as últimas imagens são eles assim, ó, rindo, com a família, abraçando. Ou seja, externamente, né, pareciam estar muito bem. Só que dentro, como estão essas pessoas? Percebe que a crise de identidade é algo muito interessante? Porque vemos tantas pessoas em crise, porque quando colocamos a nossa identidade em algo passageiro, tornamos tão estáveis quanto aquilo que estamos confiando em colocar a nossa identidade. Quando eu resolvo colocar a minha identidade em algo que é supérfluo, passageiro, do dia a dia, isso pode acabar e isso pode passar. Eu não sou o Tiago professor, porque amanhã depois eu posso deixar de ser professor. Eu não sou fulano de tal que disseram que eu era, né? Não sei se você tem uma história assim, né? Que seu pai, sua avó, sua tia, esse menino é muito sapeca, esse menino
é terrível, né? Um rótulo que colocaram em você, que talvez você carrega por anos. E o perigo é a comparação. E eu queria que você perguntasse quem para o seu lado aí, quem é você? Pergunta para quem está aí do seu lado. Quem é você? Você pode responder, eu sou Ulisses, tenho tantos anos, né? A idade muda. Eu sou o Thales, sou rico. A riqueza é passageira. A saúde, ela muda. Por isso, essa pergunta, a Bíblia tenta nos responder aqui e nos responde brilhantemente. Em Isaías 43, um texto de 700, acontecido de 700 anos antes de Cristo, vai falar que Isaías, ele viveu num momento onde os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, foi um período de prosperidade aparente. Por quê? Porque o povo por dentro não estava vivendo a realidade. Porque o povo por dentro continuava oferecendo sacrifício, continuava frequentando o templo, continuava cantando, celebrava as festas religiosas, mas o seu coração, a Bíblia vai falar que o coração estava distante de Deus. Por isso Isaías vai escrever esse livro, parte do livro anunciando que o juízo viria. E esse juízo seria aí os babilônios invadindo Jerusalém, o templo sendo destruído. Imagina milhares sendo levados de cativos, presos. Imagina o povo perdendo a sua terra. Imagina o povo perdendo a sua liberdade, a sua casa. Imagina o povo perdendo a sua identidade, que era realmente aquele local. Então, eles já não eram mais chamados de o povo da terra prometida. Eles eram chamados de qualquer coisa, menos esse povo. Eram chamados de exilados. Esse era o povo do exílio, né? Eram chamados de escravos numa terra estrangeira. Olha isso. Era exatamente o cenário que Deus vai começar a falar. E Deus, repara, pode abrir para mim, por favor, Isaías 43, o texto inicial. Isaías 43, versículo 1. Deus não começa dando prosperidade. O Senhor não começa prometendo reconstrução de Jerusalém. O Senhor não promete, derrotando a Babilônia. Ele fala, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Pode parecer que você está num caos. A Babilônia está te consumindo. Você foi mudado de nome, a tua identidade mudou. Você está confuso de quem é você realmente diante de Deus. Mas Deus está te chamando pelo nome. Amém. E Deus está te colocando nas mãos e falando, não temas porque você é meu. Aleluia. E eu quero cuidar de você. Ele já não chama mais a gente de servo, ele quer chamar de amigo. E quem é o amigo? Amigo é um companheiro. Você certamente pode ligar para um amigo a qualquer hora, não é verdade? Um amigo de verdade. Está passando por um problema? Você liga para um amigo. A Bíblia vai falar que há amigos mais chegados do que irmãos. Olha a profundidade do que é um amigo. Por isso, Deus ele vai falar que ele criou, ele formou, não temas, ele te conhece. Olha que coisa maravilhosa. Talvez eu mesmo não me conheça, mas o próprio Deus que me formou com as mãos conhece a gente melhor do que qualquer um. Por isso nós temos que nos colocar diante desse Deus maravilhoso.
Por isso nós temos que colocar aos pés da cruz e colocar diante de Jesus as nossas inquietações, as nossas crises, as nossas oportunidades de mudança, porque é Ele quem nos conhece e é Ele quem é capaz de nos compreender e de mudar a realidade em que estamos vivendo. Amém? Por isso, a crise do Buzz Lightyear lá estava realmente em que ele não tinha dúvidas daquilo que ele era. Ele era um patrulheiro espacial. Ele não tinha dúvidas, se você lembrar do Buzz lá, né? Ele acreditava que ele veio numa missão intergaláctica para salvar a humanidade. Lembra? Ele abria lá, Buzz Lightyear para o comando estelar, chamando o comando estelar. Ou seja, ele sabia quem ele era, não tinha dúvidas de quem ele era, mas a sua versão de quem ele era estava totalmente equivocada. Onde que eu quero chegar aí, se você já entendeu? Tem muita gente que, assim como Buzz Lightyear, está achando que é uma coisa, tem certeza que é aquela coisa, mas não é aquilo que Deus criou para ela ser. Isso falou profundamente comigo. O problema não foi em o Buzz Lightyear, enquanto eu estava assistindo, eu percebi que não foi que ele era um brinquedo, mas o problema era construir a sua vida em uma mentira. Trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes nós temos a plena certeza daquilo que somos. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas será que isso é aquilo que Deus tem para a sua vida e Deus quer para a sua vida? Você já perguntou se Deus te criou com esse propósito? Se Deus te criou para essa realidade? Será que se você já perguntou por que hoje as pessoas passam horas tentando parecer algo? E um dado que eu tirei aqui é que a Organização Mundial da Saúde falou que as pessoas hoje vivem em ansiedade por causa das redes, porque tentam viver uma coisa que não são. O maior motivo da ansiedade nos nossos dias, em 2026, isso é um alerta para a Igreja Casa e Vida. O maior motivo da ansiedade em 2026 é a pessoa querer ser aquilo que ela não é. Por quê? Porque quando ela abre o celular, ela vê o quê? Pessoas muito felizes. Eita, olha aqui no meu Instagram como que fulano está feliz. Não é possível. Não é possível que ele é tão feliz e eu não sou feliz. Quando você abre o seu celular, a sua TV, liga a sua TV, você vê pessoas bem-sucedidas, pessoas fortes, saudáveis, inteligentes, santas e espirituais. Mas Deus não chamou você para parecer algo. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus em nome de Jesus. Há uma grande diferença para a gente aqui. Há uma diferença enorme. Vivemos numa cultura que diz: descubra quem você quer ser. Repara, já percebeu isso? Vai se descobrindo. Uma hora você se acha. Vai se vendo. Você vê alguém muito com um carro novo, com uma casa nova, você fala, não é possível, essa pessoa está com a casa nova e eu sou muito ruim, eu preciso ter. A ansiedade bate. A cobrança bate. Agora, se o mundo e a cultura diz, descubra quem você quer ser, eu te pergunto, igreja, o que Deus diz, o que a Bíblia diz para a gente? Descubra quem Deus diz quem você é. Você não tem que descobrir quem você quer ser. Você tem que descobrir aquilo que Deus tem para você. Porque os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. São muito melhores do que o nosso. Uma criatura não decide o seu propósito. Quem decide o propósito dessa criatura é o Criador.
Se Deus te criou, se Ele te formou, se Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, é porque Ele conhece o seu propósito. E qual é o nosso propósito em Cristo Jesus? Pedro esqueceu de quem ele era. Tem um personagem muito interessante na Bíblia que é Pedro, que caminhava com Jesus durante 3 anos. Pedro seguiu os ensinos, pastores. Pedro, ele viu milagres. Pedro, ele andou pelas águas, Thalita. Você já andou pelas águas, Thalita? Toda vez eu fico no mar olhando, né, pensando. Você também fica pensando? Eu vou no mar e fico, Thalita. Caramba, tem um rapaz que... Não vou falar isso não. Mas teve há pouco tempo uma notícia sobre isso. Depois eu falo pessoalmente para vocês. Mas toda vez que eu vou no mar, eu fico olhando. Caramba, Pedro andou sobre as águas. Que Cristo, a gente imagina o Cristo perfeito, né? O Cristo... Poxa, Cristo era Deus. Pô, Cristo andar sobre as águas... Pô, Cristo era Deus. Agora Pedro, humano... carrancudo. Aí eu fico olhando, será que vai? Será que eu vou, dona Zizi? Será que eu vou ou não vou? Ele andou sobre as águas, ele foi chamado para ser pescador de homens, viveu ao lado do próprio Cristo, mas na noite da crucificação, o que aconteceu com Pedro, irmãos? Fica comigo aqui, não dorme não. O que aconteceu com Pedro? Não dorme não, o Dudu. Estou brincando. O que aconteceu? Obrigado, Michele. Negou Jesus. Lucas vai registrar que após a terceira negação de Jesus, terceira negação de Pedro, Jesus vai olhar para Pedro. Imagina isso. Jesus olhando para você após você ter negado. Eu acredito que esse olhar deu uma curada em Pedro ali, né? Deu uma fuzilada em Pedro ali, né? Imagina, Pedro negou e Jesus olhou para ele. Imagine aquele olhar. Pedro chorando amargamente. Dias depois, Jesus ressuscita. Mas Pedro continua carregado de culpa. Onde é que está isso, irmãos? Lá em João 21:3, e eu vou sincar agora, você vai ver o misto que eu vou fazer com tal história agora. João 21:3. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O que isso quer dizer? Eu fracassei como discípulo. Eu fracassei e não sirvo mais para o meu propósito. Agora eu vou voltar a ser pescador. Mas espera aí, Jesus tinha chamado ele para outra coisa, não tinha? Tinha chamado para quê? Ser pescador de homens. Só que Pedro ele vai voltar para a vida de pescador de peixe, de barco. A culpa de Pedro estava em acreditar que o chamado dele estava errado. Eu neguei Jesus. Já era, acabou. Jesus se foi. E agora? Vou voltar a fazer aquilo que eu tenho que fazer? É isso? Mas Jesus, ele vai até o encontro de Pedro. E essa passagem, Dona Edinaldo, eu acho que é uma das mais belas da Bíblia, quando Jesus vai ao encontro de Pedro, come com ele e fala: Simão, 21:15, né? Filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Então, apacenta as minhas ovelhas ou os meus cordeiros. Ou seja, resumindo isso tudo, Pedro, o que você está fazendo aqui? Pedro, por que você voltou para a vida de barco? Você merece continuar, você merece avançar. Ou seja, e no final, lá no versículo 19, qual é o finalzinho aí, Vicky? Olha lá, e depois acrescentou-lhe: segue-me. É como se dissesse: Pedro, você achou que o seu propósito tinha se encerrado, mas agora você precisa continuar para o que eu chamei. Percebe?
A gente talvez entrou aqui como Pedro. A culpa fez a gente esquecer de quem nós realmente somos. Se eu fiz algo, se eu cometi algo, se eu errei durante a minha caminhada cristã, hoje Deus te chama para sair da vida de barco, restaurar a sua identidade em Cristo Jesus para aquilo que Ele te criou e te formou desde o ventre da sua mãe. E Ele fala, tu és meu. O Evangelho, ele vai responder a primeira pergunta. Depois de olhar para Buzz, depois de olhar para Pedro, chegamos a uma resposta definitiva, pastor Ulisses. Quem sou eu? Eu não sou aquilo que eu sinto, não sou aquilo que os outros dizem que eu sou, não sou aquilo que eu conquistei, eu sou o 2 Coríntios 5,17. Assim, você vai glorificar aí muito, muito, muito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que fizeram novas todas as coisas. Você pode agradecer ao Senhor essa palavra que significa nova criação. Significa que algo não foi restaurado. Algo foi começado do zero. O Evangelho não melhora a sua identidade. Você não foi melhorado, ou na linguagem aí, né, seu João, dos carros aí, recalchutado, né? O Evangelho não fica recalchutado, não. O Evangelho te faz nascer de novo. O Evangelho nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. O Evangelho nos faz nova criatura. Quem tenta descobrir quem é longe do Criador, acaba vivendo uma identidade totalmente falsa. Por isso precisamos viver mais perto do Senhor. Alguém que está em Cristo. Pergunta a quem está do seu lado. Você está em Cristo? Pergunta a ele aí. Você está em Cristo? Isaías 43. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Um outro personagem que eu assistindo lá o Toy Story com o Bentinho, e desde 95 eu assisto Toy Story, é o Woody. Ou o Bento chama Woody. É o Woody. Se o Buzz representa aqueles que vivem procurando uma identidade e perdeu sua identidade, o Woody representa aquele que conhece a identidade, mas passa a medir o seu valor pela posição que ocupa. Repara, o Woody é aquele que todos respeitam, é aquele que conhece cada brinquedo pelo nome, mas ele, por mais que saiba que ele é um brinquedo, ele é o brinquedo do Andy. A posição dele é ser o melhor brinquedo do Andy. E a crise dele, ele fica triste por quê? Quem lembra do filme? Vocês lembram aí? Quando a crise dele começa? Quando o Buzz chega, Michele. Tu lembra mesmo, hein, Michele? Muitas vezes também? Pô, esse novo eu não vi ainda não, mas parece que tá legal. A crise do Woody tá quando o Buzz chega. E quando o Buzz chega, ocupa a posição que era do Woody. Se o Woody dormia, né, no quarto do Andy, na cama do Andy, agora é o Buzz que passa a dormir na cama do Andy. Ou seja, ele perde a sua função. E quando ele perde a função, ele perde a identidade dele. Quantos estão entendendo aí? Dão glória a Deus. Ou misericórdia, né? Quando o Buzz ocupa o lugar do Woody, a comparação entra no coração. E quando a comparação entra, a paz sai do coração. A alegria desaparece, a gratidão diminui e a identidade começa a se perder. Passando para a nossa realidade agora de igreja. Talvez você tenha passado por algum momento como esse ou visto algum momento como esse. Por que chamaram aquele para pregar e não me chamaram? Por que ela recebeu o cargo e eu não recebi esse cargo? Por que Deus usa mais aquela pessoa e não me usa?
será que Deus gosta mais dele ou de mim? Por que meu irmão prospera e eu não prospero? Repara, a perda de identidade não está na pessoa, mas está na função que muitas vezes ela deixa de exercer. Por isso, ele não era amado porque era o favorito. Mas o Andy gostava daquele brinquedo e quando chega outro e é substituído, fica triste com aquilo. E quantos de nós não vemos isso na nossa realidade ao nosso redor? Quando alguém se sente substituído. Por isso, nós vemos isso na Bíblia desde antes da formação do mundo. Aonde está isso? Alguém que quis ser alguma coisa, quis estar numa posição que não era sua. Lúcifer. Lúcifer olhou e quis ser igual a Deus. Quer mais um? Caim. Caim oferece um sacrifício, perdão, Abel. Caim oferece sacrifício e Abel também. Deus aceita Abel, mas rejeito de Caim. Olha a crise de identidade de Caim agora, porque Deus aceitou a oferta de um e não aceitou de outro. A inveja nasce, a comparação produz ódio, o ódio produz violência, e um irmão mata o outro porque achou que Deus estava preterindo um ou outro. Ao invés de querer melhorar, ao invés de querer transformar, ao invés de querer, opa, se Deus não aceitou a minha oferta aqui, eu preciso melhorar em que, Deus, para aceitar a minha oferta? Ele olhou para a posição do seu irmão e quis ser igual ao seu irmão, teve inveja do seu irmão e quis ocupar a posição do seu irmão e tomar o lugar do seu irmão. Misericórdia. Aonde que está isso também na Bíblia? Lucas 15, um outro personagem. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Quando o irmão volta, o pai, né, dá uma festa maravilhosa. Lembra da parábola do filho pródigo? Dá uma festa maravilhosa e quem lembra do filho mais velho? O que ele fala? Ah, pai, boa, dona Marice, eu estava contigo todo esse momento. Lucas 15, 28. Tantos e tantos anos eu te sirvo, sem transgredir nenhuma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. Então, pai, lhe respondeu: filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Percebe? Você não tem que ter crise nenhuma. Você não tem que entrar em crise se está na posição A, B, C ou D. Você tem que fazer o propósito que Deus te ordenou para fazer. Se teu amigo do lado aí recebeu mais bênção, menos bênção, triplo de bênção, o que importa é que o Pai está contigo e Ele dá a medida certa para todas as coisas. Simplesmente o pai lembra o filho de uma verdade. Qual era? Filho, você está comigo sempre. Em outras palavras, você está... Eu achei isso profundo. Você está medindo o seu valor por causa de uma festa, mas o maior valor e o maior privilégio do que uma festa foi estar comigo todos esses dias. Muitas vezes nós medimos o nosso valor por aquilo ou outro que conquistamos, ou temos ou não temos, mas o valor não está na festa, o valor está com ficar com o Pai todas as vezes, todos os dias da nossa vida. Você pode dar glória a Deus por causa disso? Nosso valor não está no presente A, B ou C que a gente ganha dos céus, mas é estar com Deus todos os nossos dias. Que era uma das crises da adolescência, caramba, da minha adolescência. Poxa, fulano tem um testemunho tão bonito, escapou da bala perdida. Pô, caramba, fulano tem um testemunho, saiu da igreja, foi fazer isso, foi fazer... Pô, meu testemunho, né? E meu pai falou aqui do testemunho do meu bisavô, né? Joel, que caminhou e viveu todos os dias da vida dele na casa do Senhor. Pecado inerente,
todos nós somos pecadores. Mas viver na casa de Deus todos os nossos dias da nossa vida é um privilégio. E esse, glória a Deus, em nome de Jesus também será o meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Há pessoas dentro da igreja servindo anos, mas perdem a alegria. Porque começam a medir o amor de Deus pelas oportunidades recebidas, pastor Lício. Quando Deus usa outro irmão, se sentem esquecidas. Quando o outro cresce, se sentem diminuídas. Mas o Pai continua dizendo para você nessa noite: filho, tudo o que é meu é seu. Para fechar esse ponto, tem um personagem que é maravilhoso na Bíblia e na palavra do Senhor, que é João Batista. Se o Woody perdeu a sua identidade quando chegou alguém e trocou seu lugar, João Batista não perdeu a sua identidade quando chegou alguém. Quem foi esse alguém? Jesus. Olha que incrível. Chegaram as multidões, chegavam a João Batista, ele batizava essas multidões, ele estava com seus discípulos e chegou um momento em que Jesus começa a passar e por onde ele passava ele cativava as pessoas e os discípulos chegaram para João Batista e falavam, João 3:26. Disseram para ele, olha aí, ó. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro. E respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma e sumiu. Se do céu não lhe for dada. Pode continuar? Vós mesmos sois testemunha de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está sempre presente, é o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, está tranquilo. Eu sei a minha posição. Eu sou aquela voz que clama do deserto. Eu estou preparando o caminho. João Batista não teve crise, Edna, da identidade dele. Estão seguindo mais a Jesus do que a você, João. Tranquilo. Eu estou feliz como amigo do noivo. Eu estou ouvindo a voz do noivo. Eu estou feliz pela voz do noivo. Eu estou feliz da conquista do noivo. Ou seja, João nunca confundiu a sua identidade. Ele nunca confundiu a sua visibilidade. Ele sabia exatamente a quem ele pertencia. Por isso, não precisava disputar espaço com Jesus, porque ele entendia qual era o propósito dele. E se você quer entender qual é o seu propósito, levante suas mãos, glorifica ao Senhor e fala, Senhor, eu quero entender o meu propósito em Cristo Jesus. Eu não quero disputar espaço com o Senhor, eu não quero disputar espaço com ninguém, eu não quero disputar o espaço com o próprio Cristo Jesus na vida de alguém ou na minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e entender o propósito que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Vamos chegando no final. Quando o filme vai avançando, e você vai se lembrar lá do Toy Story, há uma cena muito interessante. O Buzz, ele está sentado, destruído, desolado, e o Woody pega ele e fala, olha para o seu pé. E ele olha, e eu ia trazer o Woody, mas se eu trouxesse ia dar problema lá em casa, que eu ia ficar procurando, né? Mas ele pega, e eu escrevi Bento no Woody, né? Mas ele pega e está escrito Andy, que era o dono do brinquedo. Naquele instante, o Buzz entendeu o propósito dele. Naquele instante, ele mudou porque ele não acredita que ele era um patrulheiro espacial. Ele finalmente entendeu que existia algo muito maior, que ele pertencia a alguém. E eu não sei se você já entendeu. Isaías 43, 1 vai falar,
tu és meu. Aleluia. Eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Aleluia. Só que esse sermão ele não é sobre tua história, é sobre o Evangelho e sobre a palavra de Deus. E Cristo é muito melhor do que o Andy. E ele não escreve no nosso pé, não com caneta. Ele escreveu na cruz do Calvário com o sangue a nossa salvação. Algo que eu achei interessante. E se você assistiu todos os filmes, você vai ver que o Andy vai crescendo. E chega uma hora que, por mais que ele seja um brinquedo do Andy, o Andy vai para a faculdade e os abandona. Mas Cristo, ele nunca nos abandona. Ele é o dono, minha paixão, minha canção, como diz aquele louvor, né? Não era esse não, mas obrigado. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Esse Deus maravilhoso é quem nos pega pela mão e fala: tu és meu, eu te chamo pelo nome. Você tem um dono, você tem esse pertencimento. Eu não vou falar para você olhar para o seu pé não, mas fica tranquilo. Mas Hebreus 13:5, não precisa abrir não, eu nunca te deixei, jamais te abandonarei. Dá uma glória a Deus por isso. Mateus 28:20, que nós lemos no início, ele fala para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é nosso amigo, ele está conosco todos os dias. Cristo, o Andy pode ter escrito lá na sola dos brinquedos, mas o Senhor Jesus escreve no nosso coração. Amém. Marcados, impactados por esse amor, marcados, impactados pelo Cristo, pela graça que nos alcançou. E para a gente fechar, para que eu existo? Qual é o meu propósito? Primeiro ponto, quem eu sou. Segundo ponto, a quem eu pertenço. E o terceiro ponto, por que eu existo? Para que eu existo? Quando eu descubro para o que eu sou criado, é muito mais do que apenas existir. Quando eu descubro o meu propósito, é muito além do que só viver por viver. Quando eu descubro quem eu sou, se eu sou nova criatura, se eu sou feitura dele, Efésios 2:10, se eu sou criado para fazer boas obras, eu acordo de manhã olhando o mundo, pastor Ulisses, de uma maneira totalmente diferente. Porque eu não acordo para trabalhar para alguém, vender a minha mão de obra. Eu não acordo só para voltar para casa, olhar para cá, ela olhar para mim, e está tudo certo. Eu não acordo para ir lá, como o pastor Pérez falou, ir lá no supermercado só gastar meu dinheiro, comer e depois jogar tudo fora, transformar em energia de alguma forma. Meu propósito é diferente. Isso eu estou falando, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Meu propósito é outro. Nós somos feituras para as boas obras. Nós somos feituras, nós somos criação. Ele nos formou, Ele nos criou. Por que você está aqui? Por que Deus me deixou aqui? Jesus nunca chamou alguém só para apenas acreditar nele, mas Ele te chamou para seguir e viver o propósito dEle. Repara, e sacode quem está aí, fala: existir não é o mesmo que viver. A gente acorda, trabalha, paga a conta, dorme, o aplicativo do Itaú lembra de uma conta que você esqueceu e volta, trabalha, dorme, repete tudo, acorda de manhã, trabalha, dorme, volta, acorda, trabalha, dorme, volta. A gente repete tudo, mas às vezes você nunca entendeu por que Deus te deu essa vida que você tem. Expectativa média hoje da gente aí
80, né? Aqueles que chegam a 90, graças a Deus. Você vive essa vida com qual propósito? O maior presente que Deus te deu, por qual propósito? Agostinho vai escrever que fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Enquanto a gente não descansar no Senhor, meu irmão, minha irmã, nós vamos trabalhando para Ele. Nós vamos vencendo cada dia uma vitória em Cristo Jesus. Tudo que Ele criou, tudo que Ele formou, nós vamos fazendo. Nós somos feitura dEle. Jeremias 1:4 vai dizer: antes de que formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da tua madre te santifiquei as nações. Ou seja, antes de que formasse eu te conheci. Antes de Deus te colocar nesse mundo, de fazer a matéria que você está aí, Ele já sabia quem você era. Agora pensa nessa grande verdade. Quem é Jesus na sua vida realmente? Como eu iniciei dizendo, eu vou finalizar agora. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem eu sou realmente? Para que eu existo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual é o maior propósito da minha vida? E é para isso que nós estamos aqui. E eu quero fechar com Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. Jesus nunca viveu por acaso. Em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Porque o Filho do Homem veio para buscar salvar o que havia perdido, Lucas 19:10. Ou seja, Jesus tinha certeza do seu propósito. E eu quero que você saia daqui, em nome de Jesus, com plena certeza do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não quero que você saia daqui com dúvidas ou achando que você é uma coisa do que você não é. Eu não quero que você saia daqui, assim como o próprio Buzz, né, que a gente pode se colocar um pouquinho como ele, achando que é uma coisa e não é. Eu não quero que você saia daqui achando que é o Woody, olhando para as aparências, olhando para ter coisas e não é, e ser ou não ter. Eu quero que você saia daqui entendendo qual é o seu propósito em Cristo Jesus. E você é nova criatura. Você é formado por Ele. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. E se existe um ponto de partida, e se existe um ponto para iniciarmos uma nova caminhada e restaurarmos o nosso coração em Cristo Jesus, e se for hoje, esse dia, o Senhor Cristo está pronto para nos restaurar, nos limpar e restaurar a nossa identidade em nome de Jesus.